E nesta aula nós vamos falar sobre o hormônio testosterona, tá? E seu impacto na saúde masculina. Bom, em 2007, o estudo indicou que 1 em cada 4 homens com menos de 30 anos tem baixos níveis de testosterona, né? Baixa concentração de testosterona no sangue. A baixa testosterona é definida em concentrações menores de 250 ou 300 nanogramas por decilitro, tá? Essa baixa concentração de testosterona tem diversos efeitos na saúde do homem. Além de sintomas na função sexual, como falta de ereção matinal, baixo desejo sexual, disfunção erétil, baixa libido, sintomas relacionados ao humor também são encontrados. Então veja, muitas vezes a incapacidade de realizar atividades vigorosas, sintomas de depressão, fadigas, todos esses são exemplos de sintomas que podem acometer um homem com baixa testosterona, certo? É óbvio, né? Esse curso não é um curso de endocrinologia, eu não vou ensinar vocês a repor testosterona, tá? Mas vocês vão ver que existem algumas coisas que todos nós podemos fazer e que podem impactar de modo benéfico ou maléfico as concentrações de testosterona, tá? Masculinas. Então vamos lá. Nesta aula, então, a gente vai falar da testosterona, anotando aqui. E eu vou começar falando da primeira causa. Eu vou começar falando de causas da baixa testosterona e de algumas coisas que a gente pode fazer. Então, causa 1. Causas baixa testosterona. Causa 1, sobrepeso. Então vamos lá. Como é que a mulher, produz estrogênio? Expliquei na aula, de saúde da mulher. É o seguinte, o ovário da mulher possui uma enzima chamada de aromatase, que converte a testosterona em estrogênio, certo? Acontece que o homem também possui essa enzima e também possui a capacidade de converter testosterona em estrogênio. Pô, Renan, mas o homem não tem ovário? Pois é, mas o homem tem gordura. Isso mesmo. Isso daqui, para quem é bom de histologia, vai lembrar, não é um cacho de uva. Isso daqui são as suas células de gordura, o nosso chamado tecido adiposo. O tecido adiposo, assim como o ovário, é um grande local de expressão da enzima aromatase. Portanto, de conversão de testo em estrogênio. Então, um homem que está acima do peso, particularmente um homem que está acima do peso com gordura corporal, porque é um homem que pode estar acima do peso, mas tendo bastante massa magra. Estou falando aqui do homem que está acima do peso porque ele está mais gordinho mesmo, tá? Um homem que tem grandes quantidades de gordura corporal é um homem que produz mais estrogênio, converte mais testosterona em estrogênio espontaneamente, naturalmente, principalmente na presença de aumento de insulina crônico, tá? Os quadros de hiperinsulinemia, decorrentes, por exemplo, de resistência à insulina, tá? Quanto mais insulina no sistema, maior será a expressão e atividade dessa enzima e a conversão de testosterona em estrogênio. Então veja, se o seu paciente é um paciente que está acima do peso, tá? É nítido, que ele não é um fisiculturista, ele é um paciente que tem gordura corporal, tá? É um paciente que possui síndrome metabólica, isto é, possui características de resistência à insulina, possui um excesso de insulina circulante. Quando você dosa lá no exame dele, o exame está 20, 30, 40 de insulina. É um indivíduo que muito provavelmente, se você dosar o estrogênio e a testo dele, você vai encontrar um desbalanço. Tá? Bom, como é que a gente resolve isso, Renan? É óbvio, perdendo peso, tá? Particularmente perdendo gordura corporal.
tá bom? E aqui eu quero salientar uma coisa. Essa situação, ela não vai se resolver do dia para a noite, tá? Por quê? Porque, perder gordura corporal é algo que demanda esforço, demanda um tempo de tratamento. E 2, né? As fases iniciais do tratamento do sobrepeso podem prejudicar ainda mais a testosterona. Como? A restrição calórica, que é uma coisa necessária para perder peso. Você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Tá? Você tem que consumir menos calorias e gastar mais calorias para que haja perda de peso, perda de gordura corporal. Acontece que esse déficit calórico é encarado no organismo como um estresse. E o estresse é algo que está relacionado à baixa de testosterona, a aumento da dificuldade da testosterona exercer o seu papel. Então, é comum que os seus pacientes, né, que estão precisando perder peso, que já estão com a testosterona baixa, passem por uma fase, assim, às vezes até de piora, né, do quadro de libido e etc., quando eles iniciam uma restrição calórica intensa. Mas, com o passar do tempo, com o passar das semanas, conforme for havendo perda de gordura corporal, a coisa, né, o equilíbrio hormonal passa a se restabelecer, tá? Então, é um tipo de pessoa que você vai ter que ter paciência, você vai ter que explicar o processo, vai ter que explicar que a coisa, ele não vai começar a fazer dieta em 2 semanas, ele já vai ter uma melhora da libido dele, uma melhora da disposição dele, né, via testosterona, a coisa não vai ser assim, tá bom? Mas com o passar do tempo, com a aderência ao tratamento, ele vai sim conseguir esses benefícios, tá certo? Bom, aqui o exercício físico é especialmente útil, especialmente o de força, né? A musculação, tá? Que vai ajudar ele a direcionar a perda de peso para a perda de gordura corporal, a manutenção da massa magra dele, e o próprio exercício em si é um estímulo para a produção da testosterona endógena, tá bom? Então, é um processo longo, é um processo de perda de peso, não tem jeito, tá? Vale a pena você descrever isso para ele e relatar que ele vai precisar ter paciência. A segunda causa da baixa testosterona é a privação de sono. Tem estudos interessantes, que é o seguinte: 3 noites, né? Foi um estudo, eles pegaram uma porção de homens, deixaram eles dormindo 3 noites, 10 horas de sono seguidas, né? Uma boa margem de sono. E em seguida tiveram o sono restrito durante 8 dias, pela metade. Durante 8 dias, esses homens, então, passavam a dormir 5 horas por noite. Poxa, 5 horas por noite é uma rotina que muitos de nós, né, às vezes a gente tem, né? Mas veja, 8 dias dormindo 5 horas foi o suficiente para diminuir cerca de 15% da testosterona total desses homens. Então, em uma semana, dormindo menos do que eles precisavam, né, eles já tiveram 15% de diminuição de testosterona. Tá? E esse declínio nesse estudo, o declínio da testosterona, foi associado a menores scores, né, de vigor. Então, o vigor deles também caiu. Tá? Então, veja, privação de sono é algo muito recorrente na nossa sociedade, muito recorrente nos nossos pacientes, na nossa vida, né, muitas vezes, e é algo que está associado aí à diminuição da sua testo, da testo dos seus pacientes, tá bom? Então, qualidade de sono, né, relembre aí na aula de melatonina, na aula de ansiedade, se ele tem algum quadro de ansiedade que piora o sono dele, tá? É essencial uma qualidade de sono para que a testosterona fique em níveis ótimos, tá bom? Apneia, vale muito a pena lembrar de quadros de apneia, que geralmente está associado ao excesso de peso, tá? Tudo isso tem que ser tratado. Causa 3, que eu já até conversei rapidinho ali em cima, é o estresse. Veja, como é que o estresse diminui a sua testosterona? Ela diminui não só a quantidade de testosterona, mas muito também o efeito dela. Acontece da seguinte forma: o cortisol, que é o hormônio do estresse, que aumenta em períodos de estresse, ele é extremamente antagônico à testosterona.
Então, tudo que a testosterona faz, o cortisol desfaz. A testosterona aumenta a massa muscular. O cortisol diminui a sua massa muscular. Testosterona facilita a queima de gordura. O cortisol facilita o estoque de gordura. Testosterona aumenta a libido. O cortisol diminui a libido. É uma coisa relativamente fácil da gente entender, né? A lógica da situação. Vocês imaginem em uma situação de estresse, né? Onde o indivíduo está lutando pela sua sobrevivência. Poxa, libido, reprodução, é algo que tem que ser deixado de lado. É algo que vai para segundo plano. Então, indivíduos cronicamente estressados, né, possuem uma baixa de testosterona e uma baixa principalmente do efeito biológico da testosterona por causa do cortisol. Tá? Nesse sentido, eu quero lembrar de um suplemento que eu falei na aula onde eu citei o cortisol, que é a ashwagandha. A ashwagandha, né, é aquele suplemento da medicina indiana que tem cheiro de cavalo, né? O próprio nome ashwagandha parece que quer dizer isso, né? O cheiro do cavalo. Eles acreditavam que todo aquele que consumisse daquela planta teria o vigor e a virilidade daquele animal. E de fato, né, pesquisas atuais confirmaram esses resultados. Olha só. Então, esses homens estressados começavam a utilizar a ashwagandha, né, e viram benefícios na função sexual e na testosterona. A testosterona desses homens aumentou, muito provavelmente por diminuição do estresse, por diminuição do cortisol, e marcadores de função sexual melhoraram. Por exemplo, quantidade de líquido seminal, a qualidade dos espermatozoides. Essas coisas melhoraram após a suplementação de ashwagandha. Em homens submetidos a treinamento de força, quando eles estão usando a ashwagandha, eles têm um aumento maior da testosterona induzida pelo exercício, por exemplo. Isso é um outro estudo, um outro dado. E como eu disse, né, parâmetros seminais também já foram avaliados em alguns casos, principalmente em casos associados à infertilidade e estresse, tá? Então, uma coisa que eu ressalto aí, todas aquelas abordagens de adaptógenos podem ser utilizadas e podem trazer benefícios para as concentrações de testosterona, tá? Por diminuição do estresse. Quarta causa. Deficiências nutricionais. Existem deficiências nutricionais que podem derrubar, né, baixar o teu nível de testosterona. Eu vou citar algumas delas aqui. A primeira delas é a vitamina D, que a gente já falou na depressão. Então, né, não só saúde óssea ou humor, vitamina D também tem como tecido-alvo as gônadas, né? O nosso órgão reprodutor, certo? As nossas glândulas que são responsáveis pela produção adequada dos hormônios sexuais, tá? Eu vou citar um estudo aqui que eu quero ler, um estudo interessante. É engraçado que nesse estudo, veja só, o que eles pegaram? Eles pegaram esses homens, né, que tinham deficiência de vitamina D e suplementaram esses homens com vitamina D, tá? E eles pegaram o nível de testosterona antes e depois. Eles viram que esses homens eram homens com excesso de peso, inclusive, eles tinham baixas concentrações de vitamina D, né? E depois de um ano suplementando, eles foram conferir, né, se a vitamina D tinha impactado de alguma forma nas concentrações de testosterona. E olha que engraçado, vocês já vão me dizer aqui qual é o erro desse estudo. Então, nesse estudo, as pessoas tinham... concentrações sanguíneas iniciais da vitamina estavam na faixa de 13 nanogramas por ml. Deficiência clara, como a gente viu lá na primeira aula, né? Quanto que eles deveriam repor? Vê se vocês lembram aí da primeira aula, né? Da aula de vitamina D. No mínimo, 7.000 diário ou 50.000 semanal. Eles usaram só 3.000 o dia. Né? Então, uma reposição, de certa forma, inadequada, tá? Isso durante um ano, tá bom? E os valores de vitamina D, após um ano de suplementação de 3.000, foi para 34. Então, assim, recuperou mais ou menos,
né? A coisa não foi bem desenhada, talvez, né? Essa recuperação nutricional não foi... Recuperação do status da vitamina D não foi grande coisa. Mas mesmo assim, mesmo com uma reposição inadequada e uma recuperação não tão boa, no final do estudo, os indivíduos tinham 25% de aumento de testosterona. Sem fazer mais nada, vocês estão entendendo? Só suplementando vitamina D. Este é o meu ponto. Tá? Se essa suplementação tivesse sido feita de modo correto, talvez o resultado fosse até melhor e mais rápido. Então, todo mundo aí que está com deficiência de vitamina D, é muito provável que a sua testosterona melhore após a suplementação, tá bom? Outro suplemento interessante aqui, que entra nas deficiências nutricionais, é o magnésio. De novo, a deficiência de magnésio parece estar associada a menores concentrações de testosterona livre. O que é testosterona livre, Renato? Testosterona na circulação, ela circula, né? Ela fica ali passeando pelo nosso organismo da seguinte forma, associado a uma proteína transportadora. Tá? Acontece que a parte biologicamente ativa da testosterona é aquela parte que não está ligada a essa proteína transportadora. É o que a gente chama de testosterona livre. Então, quando a gente dosa testosterona total, a gente vê o total do organismo. Quando a gente dosa livre, a gente dosa a testosterona que é ativa biologicamente. Tá certo? Parece que o magnésio... Aqui faltam estudos, tá? Mas parece que o magnésio, concentrações adequadas de magnésio, ajudam, até de modo ali físico mesmo, né? Na liberação da testosterona desse complexo proteico. Então, aumenta a biodisponibilidade do hormônio. Tá certo? Então, outro nutriente aí que vale muito a pena vocês ficarem de olho. E também tem o zinco. Zinco, tem estudos em humanos em zinco, tá bom? Suplementação de zinco, quando há deficiência, evidentemente, tá? Não é só suplementar zinco à torta direita, você tem que dosar e ver se você tem deficiência ou não. A vitamina D a gente já viu, né? O zinco é o seguinte, deixa eu comentar do zinco para vocês. O zinco é muito bom, valores próximos ali a 100, tá? Geralmente a faixa é de 70 ou 75, uma coisa do gênero, né? Me escapa agora enquanto é o excesso. Geralmente uma coisa um pouco mais ao meio é sugerido, tá? De onde você está tirando isso, Renan? Veja, não tem muito da onde tirar, tá? É prática clínica. Você vê, por exemplo, pessoas com zinco mais perto de 70, com queda de cabelo, mulheres principalmente, você começa a repor o zinco, a coisa melhora, tá? Isso é uma coisa um pouco mais de clínica mesmo, tá bom? Eu sugiro uma coisa aí perto de 100. Se tiver abaixo de 70, evidentemente é deficiente, não tem nem o que discutir, tá bom? Tem que suplementar mesmo. Homens inférteis também, que têm testosterona baixa, também experimentam um aumento de testosterona após a suplementação de zinco, tá bom? Mas veja, isso não vai acontecer se você tem testosterona normal, se você não tem deficiência de zinco. Não adianta você ficar suplementando zinco para aumentar, tá? A coisa não funciona assim, tá? Tratando a níveis de deficiências, tá bom? Vale sempre relembrar isso daqui. E é isto, tá? Só ressaltando aqui, né? Eu falei da vitamina D e do magnésio. De novo, magnésio, 300 mg de magnésio elementar. Vitamina D, pelo menos 7.000 dia ou 50.000 semanal, se houver deficiência. O zinco, né? A faixa aqui de 100. O zinco, eu gosto muito de usar o zinco quelado, porque a absorção é muito boa. Vocês podem começar aí de doses a 20, até um pouco maiores que isso. Eu, geralmente, de 20 a 30, a coisa responde muito bem, tá bom? Lembrando que quando você chega perto de 30, o zinco também começa a interferir no cobre. Lembra lá do cobre, na primeira aula, na parte de neurotransmissor, que o alumínio poderia interferir, o excesso de zinco também pode interferir. Então, se você vai suplementar doses maiores de 30, você tem que suplementar cobre quelado junto. Tá bom? Dose de 1, pelo menos, 2.
miligramas é importante até para o humor do teu paciente, tá? Estresse aqui eu falei da ashwagandha, tá bom? Doses de 160 a 600 miligramas a gente usa para baixar o estresse. Você tem os outros adaptógenos também. Sono, qualidade de sono não tem jeito, e o sobrepeso tem que ter paciência, tá? O melhor não era ter engordado. Já engordou, vai ter que passar por uma restrição calórica. Essa restrição calórica vai piorar a sua testo, vai piorar a sua libido, mas depois a coisa tende a melhorar. De modo resumido, era isto que eu queria falar sobre testosterona. São medidas que, né, todo mundo tem que ter na vida. Peso adequado, sono adequado, baixo estresse e combater deficiências nutricionais. Isso todo homem pode fazer, tá bom? Então é isso, obrigado. Muito bom, Renan. Eu acho que esse assunto ele é absolutamente importante também, né? Todos os assuntos aqui do módulo são importantes e bastante práticos aí do modo como você está colocando, né? Porque a gente não precisa imaginar que o sujeito vai necessariamente precisar de uma testosterona exógena, né? Então, para poder fazer uma reposição, enfim, ou alguma coisa do tipo. Esse é um grande capítulo também da medicina, né? Mas aí foge um pouco aqui a nossa, né, o escopo do nosso curso, porque aí sim precisaria de um médico que conhecesse bem ali os assuntos para reposição de testosterona exógena, né? Não é o caso aqui, e eu acho, estou contigo, né? Como a gente já tinha conversado, tinha discutido, eu acho que existem muitas medidas anteriores né, que a gente precisa pensar antes de imaginar que a gente vai fazer uma terapia de reposição de testosterona exógena, né? Como você bem apontou, então, perda de peso, né? E, enfim, e essas outras abordagens aí. Queria só relembrar uma coisa aqui, né, para a gente poder discutir também, que a testosterona no homem está muito associada ao drive sexual. Então, quando as pessoas imaginam testosterona, uma das primeiras coisas que vem na cabeça delas é o drive sexual. Realmente tem a ver, mas a testosterona, ela nem de longe ela é importante só para isso, né, no homem. Então, a relação, em primeiro lugar, da testosterona com a cognição, né, a testosterona baixa afeta a cognição. Então, um homem ou uma mulher que tem a testosterona muito baixa, eles vão ter a cognição, podem ter a cognição alterada. O que é uma cognição alterada? Então, uma memória que não está no lugar, uma memória que já não consegue fazer o registro claro das coisas que lhe acontecem. A atenção do sujeito fica prejudicada também, então ele vai ter uma hipovigilância e uma hipotenacidade, então fica mais desatento para os dois lados, né? Uma desatenção que já não consegue capturar todos os recursos e todos os estímulos do ambiente e também não consegue manter o foco naquilo que ele precisa manter, né? Então, às vezes está prestando atenção numa aula, ou está, sei lá, redigindo um texto, ou está no trabalho dele, ele pode ficar um pouco mais disperso mesmo, né? Isso acontece. Depois a testosterona como, né, o grande promotor muscular. Então, a pessoa com a baixa testosterona, ela vai ter uma tendência à sarcopenia, né, que é a redução de massa magra, redução de massa muscular, e a gente sabe também que a sarcopenia, ou a baixa, né, de densidade muscular, é um dos maiores preditores de morte, né? Então, sobretudo nos idosos. Um idoso que tenha pouca massa muscular, ele está mais sujeito a não se recuperar, por exemplo, de uma pneumonia, de um resfriado, de uma gripe, de uma internação no CTI, por exemplo, né? Então, essa é uma outra importância. Tem uma grande relação também da testosterona alta com fator de proteção cardiovascular, né? Então, as pessoas os homens com testosterona mais alta, eles tendem a infartar menos também. Só daí a gente já vê que a testosterona, ela rege boa parte da vida cinética, né, da vida de movimento, quanto da vida psíquica, né, da cognição do homem. A gente também vai colocar aí, nesse grande bolo, o drive sexual, né? Então, muitas pessoas também vêm ao consultório com queixas de diminuição do drive sexual, e a gente vai dosar lá a testosterona do sujeito, ela tá baixa também, né? Então isso é uma coisa que tá bastante no dia a dia, né, da gente que tá no consultório. Dito de outro modo, a testosterona também teria que ser dosada, né, no sangue do homem que chega no nosso consultório, né? A gente aqui bateu bastante no homem, né, na testosterona para o homem. E queria só levantar uma bola aqui também, que é a seguinte: muitas mulheres chegam no consultório também com a testosterona quase zerada, né? Então não é assim, a homem é bom ter testosterona, a testosterona não precisa, a mulher não precisa ter, não a testosterona é importante para todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos. Então a mulher precisa de testosterona também. E uma das grandes causas de bloqueio da testosterona na mulher é o uso de anticoncepcional oral, né? O uso de anticoncepcional oral, ele bloqueia a produção de testosterona na mulher, e a mulher vai
pode sofrer de tudo isso que a gente falou aqui também, né? Então, sarcopenia, cognição diminuída, baixa de drive sexual, né? A testosterona, ela rege de um modo, assim, bastante excelente a nossa vitalidade, por assim dizer, né? Então, isso é bastante importante a gente saber. Uma outra coisa também que é importante a gente saber é o seguinte, no consultório chega hoje muita gente, muitos homens, sobretudo, que já fizeram um ciclo de anabolizante, né? Fizeram utilização de ciclo de anabolizante sem acompanhamento médico. Não que o uso de anabolizante ele seja uma coisa que seja proscrita, né? Que não pode ser usada, não. Cada caso é um caso, né? E se um médico estiver acompanhando, tiver uma equipe multiprofissional acompanhando o sujeito, pode ter sua indicação e ele vai estar com a saúde em dia, com a saúde ok. Mas é importante a gente saber isso também, né? Quando a gente oferece testosterona exógena, ou seja, o sujeito relatou no teu consultório que ele já fez uso de anabolizante, a gente tem que dosar testosterona, FSH e LH. Né? São outros 2 hormônios que a gente tem que estar dosados no sangue também. Por quê? Para a gente dar uma olhada para ver se o eixo dele está bloqueado ou não. Né? Então, o sujeito que fez uso de esteroide anabolizante passou a apresentar sintomas de testosterona baixa, ou seja, fadiga, cognição diminuída, né? Perda muscular, né? Eventualmente, alteração de libido, alteração de drive sexual, a gente tem que já imaginar que ele bloqueou o eixo, ou seja, as gônadas dele não produzem mais a testosterona exógena, ou seja, o saco, né? O testículo dele já não, as células de Leydig lá não produzem mais testosterona e a gente vai precisar abordar, ok? Então isso é uma coisa que eu não vou ensinar aqui como aborda a reversão, né, desse hipogonadismo transitório, né, por causa exógena de testosterona, mas isso tem que estar no foco do terapeuta. Vamos lá, resumindo, né, para explicar como é que a coisa funciona. Então, sujeito, né, chega o cara lá, tá cheio de queixa, tá meio depressivo, tá meio desanimado, já drive sexual tá meio maluco, meio alterado, tem que fazer parte da semiologia, da anamnese sobretudo. Perguntar, você já fez uso de ciclo de esteroide anabolizante? Né? Já fiz. Tem menos de 2 anos? Sobretudo menos de 2 anos. Menos de 2 anos? Teve o carnaval ali, né, sei lá, o carnaval do ano passado, achei que a pandemia fosse embora e, né, fiz um uso ali. Beleza, você tem que dosar a testosterona e FSH e LH, ok? Se o FSH e o LH estiverem muito baixos, quase zero mesmo, às vezes até indetectáveis, a gente tem que pensar o seguinte, o eixo está bloqueado. Ok? A gente não precisa ir lá na semiologia, não precisa ir lá palpar o testículo do cara, mas o testículo em geral vai estar atrofiado, tá? Não é o pênis que atrofia. Então isso é uma coisa de mito, né? Que o pessoal fala para ele, o sujeito que toma bomba, né? O pênis do sujeito diminui. Não é o pênis que diminui, mas o testículo diminui. Não, o testículo atrofia mesmo. Por que atrofia? Porque ele não está mais produzindo a testosterona, porque está recebendo testosterona de fora, né? Então o testículo vai atrofiar porque perde sua função, tá? Então, se o FSH e o LH do sujeito estão baixos, a gente vai precisar fazer uma terapia, né, de pós-ciclo, como a gente chama. A gente vai precisar fazer uma terapia para tentar, muitas vezes é reversível, poucas vezes, né, mas algumas vezes é irreversível, não tem jeito, mas a maior parte das vezes é reversível sim, e a gente consegue abordar ali. Não vou explicar como faz, porque não é a ideia aqui do curso, né, mas a gente tem algumas substâncias que a gente pode usar, né, tanto substâncias que alimentam as células de Leydig no testículo, ou seja, colocam mais frutose para dentro para que produza testosterona, para que produza o esperma, isso aí possa aumentar a produção da espermogênese, né? Então, por exemplo, o Proviron é uma das substâncias que faz isso, né? Ele aumenta a concentração de frutose nas células de Leydig, né? No testículo, que alimenta as células de Leydig, o sujeito volta a fazer a espermogênese. Essa é uma delas. A outra, com o próprio beta-HCG. O beta-HCG também tem a fração beta do HCG, ela parece muito com o FSH. Então, ele volta a produzir, tem uma semelhança molecular. Então, ele voltaria a produzir, né, a testosterona endogenamente. É uma das formas, não vou dar dosagem, etc., mas isso tem que estar na cabeça do terapeuta, né? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum hoje em dia. Né? É muito comum as pessoas fazerem ciclo de esteroide anabolizante, tá? Então, não estou discutindo aqui se é bom, se é ruim fazer uso de ciclo de esteroide anabolizante, estou dizendo que isso acontece, né? Então a gente vai ver sim pacientes que fizeram, né, uso e depois tem ali a testosterona bastante diminuída. A gente vê alguns artigos que, de fato, se o sujeito perde peso, né, se ele usa eventualmente algumas suplementações, ele pode sozinho voltar a produzir a testosterona, mas se o eixo está bloqueado, ele vai precisar provavelmente de uma abordagem farmacológica, né? Não vai, dificilmente outras condutas comportamentais vão dar conta ali
de fazer com que volte a produção endógena de testosterona. Isso no homem. E a mulher que está com o eixo bloqueado por causa do anticoncepcional, não tem outro jeito, vai ter que criar uma outra estratégia ali para ela, porque o anticoncepcional bloqueia o eixo. Não tem como a mulher tomar anticoncepcional e ter a produção endógena de testosterona, né? Então é batata, você pode dosar testosterona em mulher que usa anticoncepcional oral, a maioria delas vai estar com a testosterona já bastante próxima de zero mesmo, né? Assim, não, tá quase ali, não tem praticamente produção endógena de testosterona. E, Renan, nesse bolo todo, nessa pequena passagem aqui de testosterona que a gente falou, eu acho que eu queria vamos voltar a falar de vitamina D, né? Como é que é na prática, como é que é a tua canetada de vitamina D para tentar, enfim, voltar com a testosterona para as pessoas? Geralmente, quando há deficiência, assim, a coisa... Eu geralmente prescrevo uma dose mais perto de 10.000 I mesmo, que é uma dose bem tolerada quando há deficiência, né? E há o acompanhamento a cada 2, 3 meses com exames. Mas é interessante, né? Porque a vitamina D é engraçado, porque a gente acaba não conseguindo ter noção de todo, né? Da amplitude da ação da vitamina D no organismo. Mas, de fato, o homem ele fica com um vigor maior, né? Uma capacidade física maior quando está sem deficiência de vitamina D. A mulher também, evidentemente, mas o homem também. Eu peguei poucos casos na clínica de hipogonadismo, né? A grande maioria dos casos que eu peguei de hipogonadismo, a deficiência de vitamina D estava presente, mas também com sobrepeso. E aí eram quadros que, além da minha abordagem, eu tinha que encaminhar pro médico, né? Para identificação da causa do hipogonadismo, né? O diagnóstico mais certeiro e até a reposição em alguns casos. Com certeza. Eu te confesso que na minha prática de consultório particular, eu nunca peguei um caso de hipogonadismo. Não, eu peguei. Não. Na faculdade, depois na residência, sim, mas no hospital universitário, né? E na residência, sim, mas no consultório particular, nunca chegou em mim um caso de hipogonadismo. Eu acho, todos tinham excesso de peso. Tudo assim, sim, cursa junto, grande né? peso, sabe? 130 quilos, coisa alta. É. Eu lembro, eu peguei um caso de 75 testosterona total. Muito baixo, né? Havia uma síndrome metabólica intensa, né? Insulina lá em cima, tudo isso que eu descrevi, né? Muito peso, muita gordura corporal mesmo. Com certeza. E aí, isso é outra coisa também, que as testosteronas muito baixas no homem, elas, em geral, elas fazem parte de um outro quadro, né? De um quadro mais complexo disso aí que a gente está falando, né? Um estilo de vida bastante prejudicado já, né? Então, um sujeito que tem hábitos alimentares que precisam ser regulados, né? Hábitos de sono que precisam voltar para o lugar. Sedentarismo, claro, uma visão de mundo, assim, também muitas vezes alterada, aí a parte do terapeuta muito importante, né? Então, o sujeito às vezes tem uma visão de mundo disso, ou de desesperança, ou de que o trabalho é tudo, ou de que o prazer é tudo. Então, é claro que isso vai ter repercussão, e aí das duas, ou vai ter repercussão orgânica, ou a causa orgânica ela é o motivo dessa visão de mundo também. O terapeuta tem que estar muito atento a isso tudo, né? Sem dúvida. Outra questão do estresse, talvez que eu até lembrei de um caso de uma doutora chamada Amy Cuddy. Ela é da área de psicologia. Ela estuda o estresse influenciando cortisol e testosterona. Ela tinha uns estudos muito interessantes, que era o seguinte, eram estudos de posição corporal. Então o indivíduo ficava 2 minutos numa posição de loser, né, de perdedor, que é uma coisa retraída, ou numa posição, as mulheres ficavam em Mulher Maravilha, os homens, né, ficavam igual super-homem, né, numa posição de vencedor, coisas do gênero. E 2 minutos nesse tipo de posição alterava, assim, em torno, estou citando de memória, mas de 20% a 30% a concentração de cortisol para mais, né, para mais quando era de loser, de vencedor para menos, e de testosterona também uma faixa muito parecida. Provavelmente por pulsos, né? Porque a testosterona, assim como o cortisol, são hormônios, é um hormônio produzido na forma de pulso, né? A ereção matinal, por exemplo, é decorrente de um pulso que a gente tem no sono. Então, uma fase do sono específica, você tem um pulso de testosterona, né? Por isso que a gente
tem a ereção matinal, por exemplo. Mas veja, o estudo dela mostrava que 2 minutos numa posição, né, interferia na tua capacidade orgânica, por exemplo. Então a importância, eu comento com meus pacientes, né, os pacientes que são sedentários, eu recomendo a musculação, por exemplo, né? Poxa, quando você vai lá e você treina peito e tríceps, você sai igual um pombo da academia, né? Você sai aquela coisa estufada. Você imagina quando fica a sua testosterona ali. Claro. Né? Você fica de peito aberto para o mundo, né? Então, a testosterona realmente é um mundo. É um mundo. E a gente acha que é só tomar uma injeção disso ou daquilo outro repor. Não, tem muita coisa, desde estresse a sono, a alimentação, a deficiências que podem influenciar. Claro, eu queria comentar só mais 2 coisas, que é essa que você indicou, que é uma das coisas que tem que estar presente na anamnese também, né, que é sobre a ereção matinal. A ereção matinal é um indicativo de saúde masculina, né? Então, o sujeito que não tem ereção matinal, fala, olha, temos que investigar, por assim dizer. Não é normal. Né? Então, a ereção matinal é um indicativo de saúde masculina, né? Então, deveria estar presente na maior parte dos dias da semana. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu queria comentar, a gente já falou de hábitos comportamentais relativos à alimentação, né? Então, a fim do sujeito emagrecer, no fundo, né? Porque a gordura, ela tem aromatase, e a aromatase, ela converte a testosterona, né, em estrógenos, então, em estrogênio. Então, emagrecer é fundamental para manter os níveis séricos de testosterona, tá? Que tem todas essas funções biológicas importantes. E a outra coisa é o treinamento muscular de força, né? O treinamento de força, né? Então a gente sabe que o estímulo muscular também tem a ver com o aumento da produção de testosterona, né? Então vice-versa. Testosterona no lugar, ela faz com que o sujeito não tenha sarcopenia, e o sujeito que dá o estímulo muscular para hipertrofia, ou seja, de força, ele vai ter uma tendência a aumentar os níveis de testosterona também. E aqui para os nossos amigos terapeutas que atendem homens, né? Todos nós atendemos homens, e homens que fazem musculação, em geral, não gostam de treinar membros inferiores, né? O homem gosta de treinar braço. E aí, o homem que não conhece musculação gosta de treinar bíceps, né? Nada contra quem treina bíceps, mas o bíceps é uma musculatura muito pequena, né? Ela tem 2 cabeças, é um bíceps, né? Ela tem só 2 cabeças. O tríceps, por exemplo, é uma musculatura maior do que o tríceps. Então, um treinamento de força de tríceps, ele tende a aumentar mais testosterona do que o treinamento de força de bíceps, né? O que faz crescer o braço é o tríceps, não o bíceps, inclusive, né? O tríceps, ele é o que envolve dar volume para o braço, né? O bíceps dá um pequeno contorno. O peitoral é uma musculatura maior do que o bíceps e o tríceps, né? Os dorsais são maiores do que tem mais volume do que os peitorais. Mas os membros inferiores, eles são, tanto os posteriores, tanto o quadríceps quanto os posteriores, eles são a musculatura mais volumosa do corpo. Então, para a finalidade de aumento de testosterona, é fundamental treinar a perna, né? Ou seja, fazer treinamento de membros inferiores. Isso é bom ter na cabeça. Por que eu estou falando isso por que eu estou falando isso para terapeuta e não para educador físico? Porque muitas vezes o terapeuta é o sujeito que o paciente tem total confiança, né? E faz uma baita de uma transferência. Então, o que ele fala, em geral, o paciente tende a ouvir. O terapeuta tem que ter essas coisas na manga e na cabeça para poder orientar, né? Não é que o terapeuta vai prescrever a atividade física do paciente dele, né? Enfim, é um pouco um desvio de função, sei lá, né? Às vezes até, se é um terapeuta que tem formação de educador físico, pode fazer. Mas essas coisas são importantes ele ter na cabeça para quê? Para poder orientar, né? Falar, olha, cara, né? Tu tem que treinar a perna, você tá igual uma pera, né? Sei lá, cada um com o seu jeito vai falar, cada um vai falar do modo que fala, mas eles têm que saber das razões. A gente tá aqui, né, se detendo nesse assunto, porque isso é muito importante para a saúde biológica, né? Então, treinamento de força é fundamental. Treinamento de força é fundamental para o sujeito não ficar sarcopênico, para o sujeito ter a testosterona no lugar, porque a testosterona ela não tem a ver só com drive sexual, mas tem a ver com a cognição, com a vitalidade, com preservação de saúde cardiovascular e etc. Né? Então, esse assunto de membros inferiores é importante mesmo, né? Muito bom.